O tema de hoje é: as testemunhas de Jeová podem ser consideradas como seita? Testemunho de Jeová é uma seita ou é uma denominação cristã saudável, assim considerada pelo resto da cristandade no mundo? Testemunho de Jeová é uma seita ou não? E para debater esse tema, estou recebendo hoje aqui o pastor Joaquim de Andrade. Ele é apologista, é teólogo, é professor de história, é escritor de vários livros, é executivo do Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas, o CREA. Bem-vindo, pastor Joaquim. Vou direto aqui economizando tempo, porque nosso tempo hoje está curto. Bem-vindo. Bom dia, César. Bom dia, Francisco. Bom dia a você aí, ouvinte da Unidade FM. Que bom estar aqui mais uma vez para debatermos um tema tão importante, tão esclarecedor, né? Porque você queira ou não, você vai receber na sua porta aí, de 15 em 15 dias, as testemunhas de Jeová. Se não mudaram, esta era a direção da organização. Só para você ter uma ideia, a gente vai falar sobre esse tema e eu vou te dizer já de antemão que não é uma igreja cristã. Aliás, nem se chama igreja. Igreja são apenas os escolhidos para irem para o céu. Então, as testemunhas de Jeová são uma organização, são membros, né, de uma organização religiosa chamada Sociedade de Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Vamos ver o que eles têm ensinado e o porquê que eu estou dizendo que é uma seita. Ok. Hoje nós temos 2 Franciscos aqui, né? Francisco em dose dupla. Não sei, pra quem não sabia, o Joaquim chama Francisco. Você sabia, Francisco? Não, tô sabendo agora. Ninguém sabe, né? Revelação, né? Tá aqui o Francisco Joaquim de Andrade. E tá aqui o Francisco Rodrigues. Então, Francisco, bem-vindo. Ele é testemunho de Jeová há mais de 35 anos, já foi servo ministerial lá na organização, não fez teologia, porque lá na Sociedade lá não tem teologia, mas bem-vindo aqui mais uma vez, é muito bom te receber. Então, César, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade, meu amigo Joaquim, que posso dizer que é amigo, né? Nós discordamos na Bíblia, mas como pessoa, excelente pessoa, né? Então, eu vim defender, de fato, o que falam das testemunhas de Jeová não é verdade. E muitas coisas são fora de contexto. Se nós pegarmos o contexto e as pessoas analisarem, não é aquilo que você tem falado. Então, tenho comigo aqui o texto de Atos 28, 22, é o seguinte, né? Eu gostaria de ouvir de ti o que passas, né? Sabemos que quando há estas seitas, fala de ela em toda parte. Então é isso. Hoje as pessoas falam de testemunho de Jeová no YouTube, em tudo quanto é lugar estão falando da gente, né? Mas quando eles ouvem diretamente de uma testemunha de Jeová preparado, eles veem que as coisas não é assim. Eu quero provar que nós não somos uma seita, né? Seita é aquela que deixou de seguir os caminhos de Cristo. Nós concordamos disso. Nós não deixamos de seguir o caminho dele. Pelo contrário, seguimos mais do que os outros. É o que a gente vai ver hoje. Ok, pastor Joaquim, por que quando alguém pergunta assim, testemunho de Jeová, TJ, é seita, não é seita? Por que você considera como seita? Tá, a gente precisa responder essa questão de Atos, né? Que foi mencionado pelo Francisco aqui. Francisco, eu já debati com ele outras vezes, uma pessoa excelente, como pessoa não tenho nada contra ele, muito pelo contrário. Somos amigos, né? Temos as nossas divergências teológicas e aí podemos até tê-las. Agora, é uma rasgação de seda no começo dos programas. Daqui uma meia hora eu quero ver. Não, a gente não briga. É questão no campo das ideias, ideologia. Então, as testemunhas de Jeová, só para vocês terem uma ideia, tem quase 9 bilhões de pessoas no mundo seguindo esta organização religiosa. Quero deixar claro para os nossos telespectadores e ouvintes que testemunha de Jeová é quem é batizado e quem vai de porta em porta. Então ele é contado como membro desta organização religiosa. Então, só para vocês terem uma ideia, eles oferecem cursos bíblicos, gastam em média aí, né, 1 trilhão de horas indo de porta em porta, sabia? Que organização religiosa, que igreja evangélica faz isso? Tem muitos aspectos aí nessa organização que são positivos. Agora, outra coisa é afirmarmos que ela é uma igreja cristã ou que ela segue o cristianismo. O Francisco falou aqui e citou o texto de Atos dos Apóstolos, onde Paulo foi chamado lá de membro da seita do Nazareno, seita do Galileu. Então, o cristianismo, a princípio, ele foi considerado uma seita. Por quê? Porque seita, o sentido dessa palavra, ela vem da palavra grega haireses, e essa palavra, no início, ela tinha uma conotação que não é a mesma conotação que tem hoje. Então, antigamente, né, na época dos apóstolos, seita era uma facção, comunidade, partido, um grupo de pessoas religiosas lá em torno de alguém. Aí essa palavra, ela então passou no ano 70, aproximadamente, né? Pedro vai dizer sobre heresias, né? E aí a palavra seita vem dessa palavra, agora passou a ter um caráter pejorativo. Então, a partir do ano 70, a palavra seita significa um grupo de pessoas que seguem um líder humano, que segue uma organização religiosa humana, que segue, por exemplo, um falso cristianismo. Você disse, por exemplo, que essas testemunhas de Jeová seguem o cristianismo. Bom, começar quando batem de porta em porta. Eles não se identificam como cristãos. Nós somos as testemunhas de Jeová. O mais interessante, não é o tema aqui, mas o mais interessante é que quando vocês batem de porta em porta e se identificam como testemunha de Jeová, eu acho que isso é impossível. O apóstolo Paulo, antes de ter um encontro com Jesus, ele era uma testemunha de Jeová, porque ele era um judeu, religioso, mandava matar os cristãos em nome de Jeová. Mas ele se converte e agora o apóstolo Paulo
E é interessante porque ele estava perseguindo a igreja de Jesus Cristo. E Jesus disse, Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele, então, de testemunha de Jeová, passa a ser uma testemunha de Jesus. Agora, ele é preso por causa do nome de Jesus. Agora, os enfermos são curados no nome de Jesus. Agora, eles, então, se tornam, não testemunhas de Jeová, mas testemunhas de Jesus. Porque as testemunhas de Jeová viveram 500 anos antes de Cristo. Quando lá Isaías 43:10 diz, vós sois minhas testemunhas. Para quem? Para os judeus. Mas para os cristãos, Jesus disse, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês serão minhas testemunhas. Então, logo, por exemplo, você dizer que segue o cristianismo primitivo, o cristianismo da Bíblia, não é verdade. Ok. Francisco. Então vamos lá. Então, respondendo aqui já objetivamente ao Joaquim, né? Ele citou o Antigo Testamento, mas o apóstolo Paulo mesmo, citando ele, Atos 15, fala que o próprio Deus, Israel, ele voltou a atenção pela primeira vez para as nações para tirar um povo para o seu nome, ou seja, a nação de Israel deixou de ser o povo pactuado para as pessoas das nações que são gentios hoje. Então, testemunhas cristãs de Jeová, cabe totalmente a ideia, né? Mas vamos então, eu falei logo na minha introdução aqui, que uma seita é aquela que deixa de seguir a Cristo. Isso nós concordamos. As pessoas que estão vendo o programa aqui, se você deixou de seguir a Cristo, você não, é uma seita. Seja um detalhe. Então vamos ver quem deixou de seguir a Cristo. Se são as testemunhas de Jeová ou se são a cristandade de uma forma geral. Eu tenho aqui comigo o livro, é uma profecia do livro de Isaías, capítulo 9, versículos 6, diz o seguinte, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido e o governo está sobre seus ombros, né? E será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Então aqui é que está a questão. Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz, isso se cumpriu nele. Nós não vimos Jesus em algum momento da sua vida incentivar as pessoas a irem para a guerra, né? Não é hoje que nós vimos nas religiões da cristandade. Por exemplo, eu tenho aqui relato, provas bíblicas, né, que a única religião que não se envolve na guerra são as testemunhas de Jeová. Por quê? Porque nós seguimos um príncipe da paz. Então como é que podemos ser uma seita? Se nós seguimos o príncipe da paz. Jesus não apoiou a guerra em nenhum momento da sua vida. Eu tenho aqui provas históricas, né, que a cristandade em geral, ela deixou de seguir o príncipe da paz para seguir o que o mundo prega, né, que é a desordem, a guerra. Se nós formos hoje, por exemplo, na guerra da Ucrânia e da Rússia, tem cristãos protestantes tirando a vida de cristãos protestantes russos e vice-versa. Isso numa guerra, né? Sim, numa guerra. As testemunhas de Jeová não fazem isso. Por quê? Porque nós seguimos porque nós seguimos o príncipe da paz. Então, no decorrer do debate, vou postar história comprovada aqui. Eu tenho aqui comigo, ó, o livro História do Cristianismo, Paul Johnson. Vamos ver o que ele diz sobre as testemunhas de Jeová. Tem mais um tempinho? À vontade. Vamos ao seguinte, ó. Nessa questão de seguir o príncipe da paz. Ó, falando sobre as testemunhas de Jeová. A mais corajosa foi a testemunha de Jeová, em 1945. Que proclamou sua total oposição ao regime nazista, né? Então, por quê? Porque ela não se envolvia no serviço militar. Será que as outras igrejas faziam isso? Na página 595 diz o seguinte, ó. As igrejas, ó, plural, as igrejas não desempenharam papel algum nos acontecimentos que levaram à irrupção da Segunda Guerra Mundial. Ó, as duas igrejas estatais estaram que os alemães obedecessem ao Führer e lutassem pela vitória, unidas, percebeu? Aí como é que pode? Nós somos uma seita, né? Segundo aqui o meu amigo Joaquim de Andrade, mas seguimos o príncipe da paz. Eles dizem que não são uma seita, mas a história comprova que eles foram à guerra e tiraram a vida de pessoas. Mas o detalhe, o ponto mais problemático ainda, é que era a vida de próprios irmãos de fé. Essa é a questão. Irmãos matando irmãos, né? Aqui, ó, da Shaw. Página 183 diz o seguinte, ó. O resultado não lhes não é favorável, né? Falando assim, acaso seus seguidores, ministros e pastores não pregam o serviço religioso aos exércitos de Führer? Percebeu? Então fala que as duas igrejas estavam juntas em apoiar o líder nazista. Apoiavam a guerra. Bom argumento. Muito bom. Joaquim. Você achou bom o argumento? Eu achei meio podre o argumento. Desculpa a minha colocação. Não, eu achei. O cristão não deve incitar a guerra. Cristãos não devem matar em hipótese alguma. Exatamente. Então nesse assunto é um bom argumento. Agora, uma guerra... Eu pergunto, o povo de Deus tinha um exército? Aliás, Deus tinha um exército? No cristianismo? Não. Não. No Antigo Testamento, Deus tinha um exército. Que aí não tem a igreja. Mandava matar e tudo, né? Interessante isso. Jesus, por exemplo, quando chegaram os soldados romanos lá e tal, Jesus disse para eles se contentarem com o soldo deles. Ou seja, Jesus em momento algum disse para eles, abandonem de serem militares. Mas esse é um tema também para um outro debate. Agora, o mais importante aqui é que numa guerra você vai praticamente matar quem? Seu inimigo. O inimigo do povo de Deus. Enfim, o inimigo, tá? Agora, o que essas testemunhas de Jeová fazem? Isso é muito importante o telespectador saber. Porque de 1931 a 1952, as testemunhas de Jeová matavam pessoas dentro da sua casa. Não permitiam elas de tomarem vacina. O senhor tem o cartãozinho do senhor aí? O senhor poderia pegar? Não estou com ele. Não está com ele? Não estou com ele, esqueci. Mas as testemunhas de Jeová andam com ele? Não, cada um. Você falou a verdade. Então, existe um cartão dizendo não aplique sangue. Esse cartão tinha um semelhante em 31 até 1952. Não podia receber vacina, de nenhum tipo. Sarampo, tétano, varíola, não podia. Morreram muitas testemunhas de Jeová.
A Bíblia proíbe vacina? Não. Mas a organização da Testemunha de Jeová proibiu. E essas pessoas morreram. Então, está falando de matar pessoas numa guerra, um irmão numa guerra? Bom, ninguém vai matar um irmão numa guerra, o inimigo. Agora, por outro lado, a gente sabe que as Testemunhas de Jeová matam dentro de casa. Por quê? Em 67, proibiram transplantes de órgãos. Era considerado canibalismo, não podia. Se uma Testemunha de Jeová recebesse um transplante de medula, de rim, de fígado, seja do que for, de coração, de córnea, ele ia ser desassociado, desligado desta organização. Isso foi de 1967 até 1980. 1945, proibiram a transfusão de sangue, oficialmente. Mas se o Francisco e qualquer Testemunha de Jeová, eu desafio você a pesquisar fundo. Você vai ver que houve uma influência, inclusive, de Hitler. Hitler tinha aquela ideia da raça ariana, que os alemães na guerra não podiam receber sangue de judeus. Mas o que aconteceu? As Testemunhas de Jeová foram perseguidas por Hitler, sim. E Rutherford, o presidente dessa organização, não queria que a Testemunha de Jeová recebesse sangue de pessoas de outras religiões, porque o sangue é a vida. Então eles entendiam que a pessoa recebendo sangue, estavam recebendo um sangue pagão, estariam se contaminando. Então, Rutherford, com a ideia daquela organização única de Deus, do povo único de Deus, e esta é uma característica de seita. Quando a pessoa defende a nossa organização é a única na face da Terra, é a única verdadeira, e a organização das Testemunhas de Jeová começou com um homem chamado Charles Taze Russell. Este homem, por sua vez, era presbiteriano, e ele começou a estudar com os adventistas, que na época era o movimento do Advento na América, foi influenciado por eles e anunciou datas para o fim do mundo. Russell marcou 1914, o fim não veio. 1915, o fim não veio. Quando ele anunciou 1918, mas o fim veio para ele em 16, quando ele morreu. Aí assumiu o segundo presidente desta organização, Joseph Franklin Rutherford. Ele estava esperando o fim para 1918, não veio. Aí ele, 1920, também estava acreditando que o fim estava às portas. Interessante, né? Ele deu um discurso em 1920, se não me engano. Ele disse lá no estádio nos Estados Unidos, milhões que agora vivem jamais morrerão. Foi publicado um livro, tem em português. Neste livro, ele dizia que em 1925 aconteceria a ressurreição de Abraão, Isaac, Jacó e todos os patriarcas, porque Rutherford acreditava que todo mundo ia para o céu. Rutherford não. Disse, não, o céu é para um grupo de 144 mil. E aí tem outras datas, né? 1941, 1975. Então uma característica da seita é anunciar o fim do mundo e não acontecer. Então não pode ser uma igreja cristã, porque Jesus disse, daquele dia e hora ninguém sabe. Ok, volto aqui com o Francisco. Então vamos lá. É muita coisa. Vou querer a segunda parte, não vai dar tempo de responder tudo, entendeu? Já falei aqui que não vai dar. É muito assunto, você sabe que não dá. Então vamos lá. Voltando, eu vou responder tudo isso aí na ponta da língua, tá? Tudo prova pra você, beleza? Que você falou aí. Vamos continuar a questão da guerra aqui, ó. Sobre exemplo, só pra finalizar, ó. O IBM e o Holocausto. Tinha algo interessante lá na... Lembrando que eu não assino embaixo. Não, entendi. Alguém matar outra pessoa, sim, tá? Mas você vai entender meu ponto de vista. Ele fala assim, ó, as Testemunhas de Jeová, elas, como cidadãs alemãs, elas poderiam assinar um documento e sair livre, porque ele perseguia as outras, mas cidadãos Testemunhas de Jeová não. A questão era a questão que eles não iam pra guerra, entendeu? Era o ponto. Se vocês assinassem o documento, nós não queremos... vamos pra guerra, ele aceitava e não prendia Testemunha de Jeová, mas foram presas 2.000, da HAL e etc e tal, beleza? Então, só podia assinar esse documento. O livro aqui, o Holocausto diz o seguinte, então, mas as Testemunhas de Jeová não fizeram isso. Aí eu acho que o Joaquim tá totalmente equivocado, que o exército de Jeová, Deus tinha um exército sim, mas ali estavam sob debaixo da lei, a lei permitia isso, lei mosaica, era olho por olho e dente por dente. Naquela época era permitido. A lei permitia? Sim, permitia. Então, se ela permitia, o próprio Deus disse, não matarás. Sim, mas peraí. Mas quando veio... tá no decálogo? Conclui. Deixa eu concluir. Mas quando veio o príncipe da paz, mudou totalmente. Foi da água pro vinho. Então, seguir o príncipe da paz não pode ir pra guerra. É isso que a Testemunha de Jeová faz. Então, nós não... Aí fica a pergunta. Nós somos uma seita, seguimos o príncipe da paz em todo mundo. Os nossos jovens vão presos na Coreia, na Eritreia, em qualquer lugar do mundo, por não servir o serviço militar. E as outras religiões que dizem que são a religião verdadeira que serve a Cristo, vão pra guerra e tirar a vida do próximo. Não, isso fica para as pessoas raciocinarem pra ver a lógica da coisa. Provas históricas, né? Aí você falou também que os soldados cristãos lá, que Cristo não falava contra. Não, aqui, ó. Eu tenho aqui comigo outro livro, ó. Fala sobre a questão da posição dos cristãos lá no passado. Tinha um problema lá de você ser soldado e ir pra guerra, porque tinha que adorar o imperador romano. E os cristãos não podiam fazer isso. Então, quando a pessoa se tornava cristão, ele sendo um soldado, ele tinha que deixar aquilo e seguir só a Cristo. Por quê? Porque ele teria que adorar o imperador, além de tirar a vida dos cristãos. Então, as Testemunhas de Jeová são neutros totalmente. Qualquer país do mundo vão presos, como na Coreia, na Eritreia e assim por diante, mas não servem ao exército. Por quê? Algum evangélico, de maneira individual, ele pode fazer isso, mas como organização que não serve ao exército, só são as Testemunhas de Jeová que se vale disso em todo mundo. Estados Unidos, França, Inglaterra, porque a Constituição do Brasil, ela permite que aquela organização que se quiser valer disso, para não servir ao exército, por acaso se houver uma guerra, é a única que faz isso. Né? Então, Francisco, isso existe desde quando? Eu vou concluir. Então, não é a questão. Desde que existe Testemunha de Jeová. Okay. Você entendeu? Então, o que acontece? Não esquece disso, hein? Então, as Testemunhas de Jeová não podem fazer isso. No começo, tinha a questão que os estudantes da Bíblia, que não tinham notado o nome de Testemunha de Jeová ainda, eles iam
tinha essa permissão de ir pra guerra. Mas ele fazia o quê? Como que eu vou pra guerra? Eu chego lá, vou atirar pro alto pra não tirar a vida do próximo. Então eles viram que era melhor não fazer e totalmente hoje nós não vamos pra guerra, porque seguimos o príncipe da paz. E você tá equivocado, você não pode refutar isso aqui, Joaquim. Se isso for aceito por causa disso aqui,